bem-vindos para mais uma aula de matemática com tia Rose. Essa aula de hoje a gente vai estar dando início ao capítulo 7. E o que é que nós vamos estar estudando nesse capítulo? Nós vamos estar aprofundando o nosso assunto sobre números com vírgula. Vimos no capítulo anterior o sistema monetário brasileiro, que já são números que utilizam a vírgula. E agora, nesse capítulo, a gente vai estar aprofundando um pouco mais e conhecendo as ordens da parte decimal, que são os décimos, os centésimos e os milésimos. Será que os números decimais seriam suficientes para poder a gente realizar a contagem do que a gente utiliza? Ou será que apenas os números inteiros serviriam para isso? Então, a gente vai estar vendo em nossa aula de hoje justamente esses dois tipos de números. O grupo dos números inteiros, o grupo dos números decimais. Os números inteiros são aqueles números que a gente usa no nosso dia a dia. Para contar, para identificar o telefone de uma pessoa, para indicar uma ordem, para indicar qual o número da sua casa, quantos anos você tem. Esses são os números inteiros. Mas, como a Isa mesmo diz, será que apenas os números inteiros atenderiam a todas as necessidades de registros matemáticos do cotidiano? Por que alguns números são escritos com vírgula? Como devem ser lidos esses números? Então, ao longo da nossa aula de hoje, a gente vai estar respondendo a essas perguntas da Isa. Primeira delas, apenas os números inteiros serviriam para registrar o que a gente utiliza na matemática? Não. Por exemplo, eu quero identificar o meu tamanho, a minha altura. Eu tenho 1,64 m. Então, vejam que para identificar a minha altura, somente o número inteiro não me bastaria. Porque a tia Rose iria dizer, eu tenho apenas 1 metro. E a parte dos centímetros, como eu registraria? Então, por isso a importância de ter números com vírgula. Vamos iniciar nossos estudos de hoje observando a abertura do capítulo de matemática. Os números escritos com vírgula são usados em diferentes situações. Basta abrir uma revista, um jornal ou acessar um site na internet para encontrá-los. Mas para que servem esses números com vírgula? Mais uma pergunta para a gente responder na aula de hoje. Leia as informações a seguir, retiradas de blogs e jornais, e observe os números escritos com vírgula que aparecem no texto. Então, diariamente, a gente encontra esses números no nosso dia a dia. Seja lendo uma revista, assistindo um jornal, abrindo um livro de matemática, ou até mesmo de outras matérias. Aqui a gente percebe, nesses três textos, a presença dos números com vírgula, chamados de números decimais. Aqui, nesse primeiro texto, o número decimal é utilizado para comparar o consumo de refrigerante do Brasil com o resto do mundo. No outro, para comparar o consumo de açúcar no Brasil. E aqui, para poder identificar os países chocólatras, aqueles que têm a maior quantidade de pessoas que gostam de chocolate. Todos eles serão representados com números com vírgula. Já aqui ao lado é um exemplo de um blog de notícias utilizando o número decimais para identificar a altura média de pessoas com 30 anos. Então, todos esses exemplos percebemos o uso do número com vírgula. Mas o que são números decimais? Os números escritos com vírgula são chamados de números decimais e fazem parte do conjunto dos números racionais. Eles servem para indicar quantidades inteiras e não inteiras. Então, já respondemos a nossa primeira pergunta da aula. Para que servem os números decimais? Então, eles servem para indicar partes que são inteiras e partes que não são inteiras. Por isso, a importância da vírgula. Antes da vírgula, nós vamos ter essa parte inteira. Após a vírgula, nós vamos ter essa parte não inteira, chamada de decimal. Grupo dos números racionais. Então, ao longo do livro de matemática, a gente vai estar muito ouvindo esse nome, números racionais. É o nome que a gente dá para o grupo dos números que envolvem números decimais, números fracionários e porcentagem.
que é justamente um assunto que a gente vai estar ao longo desse livro 2 estudando. Mas hoje, em nossa aula, nós vamos estar focando apenas nos números decimais. Para entender melhor como funcionam os números decimais, vamos ver aqui o desenho de um material que vocês conhecem bastante, o material dourado. Mas a gente vai desconstruir um pouquinho aquilo que a gente aprendeu anteriormente. Aprendemos em matemática que o material dourado serve para compor números inteiros. Um cubinho forma uma unidade, uma barrinha forma uma dezena, uma plaquinha forma centena e o cubão forma a unidade de milhar. Ou seja, para construir esses números, a gente vai estar sempre multiplicando por 10. Uma unidade vezes 10 forma uma dezena. Uma dezena vezes 10 forma uma centena. Uma centena vezes 10 forma uma unidade de milhar. É o que a gente aprendeu anteriormente. Mas, para entender os números decimais, já que eles ficam depois da vírgula, esses números não vão ser multiplicados. Esses números serão divididos por 10. Então, por isso que a tia Rose falou que a gente vai desconstruir. Então, ao invés de começar pelo cubinho, nós vamos começar pelo cubão, por esse maior. Esse cubão será a nossa unidade, ou seja, será a nossa parte inteira dos números. Dentro dele, eu vou distribuir os números decimais. Então, uma unidade dividida em 10 partes, eu formo um décimo, ou seja, eu formo a primeira ordem do número decimal, chamada de décimo, que é essa placa aqui. Quando eu pego esse décimo e divido ele em 10 partes iguais, eu vou formar o centésimo, que já é essa barrinha. Eu vou formar a segunda ordem dos números decimais, chamadas de centésimos. Quando eu pego esse centésimo e divido em 10 partes iguais, que nós vamos ter esse cubinho, nós vamos compor o milésimo, que é a terceira ordem dos números decimais. Então, vejam que para formar os números decimais, teve-se que fazer uma divisão. E sempre a gente foi dividindo por 10. Então, antes da vírgula, quando a gente fala de números inteiros, a gente multiplica por 10. Depois da vírgula, quando são os números decimais, a gente divide por 10. Ou seja, se dividirmos uma unidade em 10 partes iguais, vamos ter um décimo. Se dividirmos um décimo em 10 partes iguais, vamos ter um centésimo. E se dividirmos um centésimo em 10 partes iguais, vamos ter um milésimo. Então, um décimo é maior que um centésimo. Um centésimo é maior que um milésimo. Então, sempre a ordem que vai estar na frente será maior que a ordem que está atrás. Para entender melhor, vamos também aprender sobre o quadro posicional. Esse quadro você já conhece quando se refere a números inteiros. Os números inteiros, eles são formados pela unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante, porque os números são infinitos. Já a parte decimal, que foi acrescentada do lado direito, vai formar os nossos números decimais. Para compreender melhor essas escritas e fazer a leitura desses números, a gente pode usar o quadro posicional. Ele foi ampliado para a direita para permitir representar os números decimais. Vejam também uma parte importante, turma, é a posição da vírgula. Ela é tão importante porque ela vai separar uma parte da outra, a parte inteira da parte decimal. Quando o número não tem vírgula, ele é formado só por um número inteiro. Mas quando esse número possui vírgula, isso significa que ele é formado por um número inteiro e por um número decimal. A parte inteira ela sempre vai ficar antes da vírgula, a parte decimal sempre vai ficar depois da vírgula. Então, a gente aqui tem 0,10, ou seja,
O 1 está ocupando a ordem do décimo, que significa 1 dividido por 10. E o 0 está ocupando a ordem do centésimo. Aqui embaixo nós temos 0,01. O 0 na parte inteira, 0 no décimo, 1 no centésimo. E embaixo nós temos 0,001. 0 na unidade da parte inteira, 0 no décimo, 0 no centésimo e 1 no milésimo. Vejam que na hora de falar os números, eu fui falando os algarismos que ocupava cada ordem. Mas é preciso que a gente entenda como se escreve e como se realiza a leitura de cada um desses números. É o que nós vamos ver a seguir. Para realizar a leitura de um número decimal, a gente precisa seguir uma ordem bem prática. Primeiro, a gente faz a leitura da parte inteira e depois a leitura da parte decimal, seguida da ordem que ocupa o último algarismo. Vejamos que aqui a gente tem 3 exemplos de números no nosso quadro posicional. O primeiro número que aparece é o 1,1 e a gente vai ler da seguinte maneira. 1 inteiro, porque esse primeiro 1 está antes da vírgula, ocupando a unidade da parte inteira, e 1 décimo, pois o número 1, que está depois da vírgula, ele se encerra, ele termina na casa do décimo. Então, se ele termina na casa do décimo, eu digo 1 décimo, e não 1 centésimo ou 1 milésimo. O segundo número a gente lê 209 inteiros, pois o 209 está antes da vírgula, e é sempre antes que a gente começa, e 93 centésimos. Por que a palavra centésimos? Porque o 3 terminou na ordem do centésimo. E o último número nós lemos 1086 inteiros. Sempre que você for ler a parte inteira, utiliza a palavra inteiros, para dizer que aquele número faz parte da ordem dos inteiros. E 83 centésimos. Mais uma vez terminamos com a palavra centésimos, porque estava na ordem do centésimo. Vamos para um exemplo. Como é que a gente deve ler e escrever esses números decimais? Vamos seguir aquela dica prática de anterior. Primeiro lê-se a parte inteira, depois a parte decimal com o nome da ordem que termina a parte decimal. No caso da letra A, 0,36. Vejo que na parte inteira é o 0, não tem nada para ser lido. Quando isso acontecer, a gente vai registrar a escrita ou a leitura somente da parte decimal. Então, a gente acaba lendo 36 centésimos, pois depois da vírgula só tem 2 ordens. Então, quando só tem 2 ordens, é porque é a ordem do décimo e do centésimo. Então, se o último número é o 6, que está no centésimo, eu leio 36 centésimos. Segundo número, 17,009. Vejamos que tem já a parte inteira e a decimal. Então, a gente lê 17 inteiros e 9 milésimos, pois depois da vírgula tem 3 ordens. A do décimo, a do centésimo e a do milésimo. E por último, letra C, 213,5. Lê-se 213 inteiros e 5 décimos, já que só tem uma ordem depois da vírgula. Então, é importante observar a quantidade de algarismo que tem depois da vírgula, para que a gente saiba o nome da ordem que a gente vai escrever na hora de ler ou escrever o número decimal. Outro ponto importante da nossa aula de hoje é perceber que os números decimais também estão presentes nas unidades de medidas, no metro, no litro e no grama ou quilograma. Então, esses números também são registrados usando números decimais. Os termos décimos, centésimos e milésimos indicam, respectivamente, a décima, a centésima e a milésima parte de uma unidade. Agora, para essas unidades, o nome que a gente dá para a parte decimal
é diferente do nome que a gente dá quando a gente vai ler um número que não indica medida. Se eu for utilizar um número para indicar a quantidade de pessoas que gostam de comer chocolate, 1,5 milhões de pessoas gostam de comer chocolate. Então, esse número vai ser utilizado usando as ordens que a gente aprendeu anteriormente: décimo, centésimo e milésimo. Mas, quando a gente usa as unidades de medida metro, litro e grama, a gente usa palavras, termos diferentes. E vamos aprender esses termos agora. Se a unidade utilizada for o metro, a gente usa as seguintes denominações: metro, porque vai estar sempre na parte inteira, e depois da vírgula, os nomes que serão dados vão ser decímetro, como se fosse na casa do décimo, centímetro, como se estivesse na casa do centésimo, e milímetro, como se